Agora sim, abrindo a sexta-feira, a janela aí da sua cidade, da sua casa, né, para saber como é que está a cara desta sexta-feira por todo o Brasil e, claro, já projetando o final de semana, tá? Te conto que Defesa Civil do Estado de São Paulo está com a atenção redobrada justamente para os riscos de chuvas intensas. E aí a gente está falando em várias regiões do estado de São Paulo, principalmente litoral de São Paulo, litoral norte, litoral sul, aliás. O litoral norte é atualmente a área de maior preocupação por causa do grande volume de água acumulado, isso nos últimos dias, tá? Vamos conversar com o Guilherme Rajão, que tem todos os detalhes. Aliás, Rajão, um cenário que preocupa bastante as autoridades, está todo mundo aí atento, né? Enfim, gabinete de crise montado. O que você tem de informações para a gente? Bom dia, bem-vindo. Obrigado, Renan. Bom dia novamente para você, para toda a nossa audiência. Exatamente, gabinete de crise montado justamente para tentar dar um pouco mais de tranquilidade e uma resposta mais rápida a todas essas ações, porque a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu esse alerta severo para todo o litoral paulista por conta das fortes chuvas que já atingem essa região. O aviso foi disparado diretamente para os celulares da população por meio do sistema que foi implementado há pouco tempo, o Cell Broadcast, alertando sobre o risco de alagamentos, enxurradas e também deslizamentos de terra. Segundo meteorologistas, a previsão indica que o acumulado de chuva pode chegar a até 100 milímetros nos próximos dias, o que mantém a região em estado de atenção. Diante desse cenário, o Gabinete de Crise da Defesa Civil do Estado segue mobilizado, pelo menos até essa sexta-feira, para acompanhar essa situação, compartilhar informações em tempo real e garantir resposta rápida em caso de novas ocorrências. Em algumas cidades do litoral, os impactos da chuva já começaram a aparecer. Em Peruíbe, por exemplo, o acumulado nas últimas 72 horas passa de 220 milímetros. É muita chuva. A cidade registrou diversos pontos de alagamentos e equipes da Defesa Civil precisaram fazer resgates de moradores em áreas inundadas. Inclusive, nós estamos vendo aí na tela essas imagens que são impressionantes de pessoas tendo que ser resgatadas por botes para retirar famílias de dentro das casas. Cerca de 60 pessoas foram levadas para um abrigo temporário em uma escola do município e aproximadamente 100 moradores ficaram desabrigados. Outras cidades também registraram grandes volumes de chuva. Em Cananéia, o acumulado já passa de 260 milímetros e houve registro de alagamentos em ruas e também quedas de árvores. Já em Ubatuba, foram cerca de 129 milímetros de chuva nas últimas 72 horas. Um deslizamento de terra atingiu a cozinha de uma casa no bairro Ipiranguinha, mas felizmente ninguém ficou ferido. A Defesa Civil orienta que a população evite essas áreas alagadas, não tente atravessar enxurradas e fique atenta a sinais de possíveis deslizamentos, como rachaduras no solo, árvores inclinadas ou estalos em estruturas. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Renan. Valeu, obrigado. Guilherme Rajão trazendo para a gente um olhar, né, da Defesa Civil, aliás, muito atento sobretudo, litoral norte, litoral sul, Vale do Ribeira, tá? Vamos seguir aqui com a nossa previsão do tempo, porque a sexta-feira ainda deve começar bastante nublada. Pode chover fraco e ter aí depois a vinda, né, e o aparecimento do sol na sequência. No Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, a gente tem aqui o nosso mapa já trazendo um panorama. O tempo começa firme. Já em São Paulo, né, a gente percebe, e no Rio de Janeiro pode chover, mas a previsão, aqui a gente tem a previsão de chuva, só que chove de manhã, a previsão é que ao longo do dia a situação melhore um pouco. Quando a gente olha no norte de Minas Gerais, e sobretudo aqui, ó, Nordeste brasileiro, aí sim o sol aparece durante toda esta sexta-feira, mas tem alerta também de temporais espalhados pelo país. Atenção, principalmente, a gente percebe aqui nessa faixa aqui, ó. Nessa faixa que pega um pouco do Rio de Janeiro, Minas, Centro-Sul, Mato Grosso, né? Enfim, Minas Gerais, Goiás e quase todo o estado de Mato Grosso, chegando até ali o Pará. Apesar das chuvas diminuírem no sudeste, o CEMADEM ainda alerta para o risco de deslizamentos de terra, aquela combinação, né? Choveu bastante, solo encharcado, molhado. A previsão é que se chove de novo,
deslizamento de terra. Infelizmente, por isso que os órgãos competentes estão sempre monitorando, né? Estão na rota desses temporais Belo Horizonte, Goiânia, Cuiabá, Belém e também Manaus. BH hoje máxima de 25, Goiânia 28, Cuiabá máxima, apesar da chuva, né, da rota, de estar na rota desses temporais, a previsão de máxima em Cuiabá de 31, Belém, norte do país 29, assim como também em Manaus. O fim de semana tá aí, né? Termômetros devem subir, então se você pode descansar, tá prevendo aí fazer uma viagem, ou até mesmo curtir com a família, a previsão é que tenhamos uma melhora, né? Curitiba e São Paulo, os termômetros sobem bastante, tá? Devem chegar aos 30 graus no domingo. Rio de Janeiro e Campo Grande, então, a previsão é que essa temperatura fique ainda mais quente. Olha só, aqui em São Paulo choveu fraco, tá? Durante a madrugada está aí o amanhecer na capital paulista, Avenida Paulista para vocês, nesta sexta-feira, trânsito já começando. Aos poucos a gente deve ter aí uma melhora na condição climática, tá? Essa chuvinha que teve ao longo da madrugada deve diminuir. Final de semana deve ser inclusive mais seco e mais quente. Previsão para hoje, está se programando para sair de casa, está assistindo a gente aqui na CNN Brasil, tomando aquele cafezinho? Olha, a melhora é que a temperatura deve gradativamente subindo. Hoje os termômetros chegam aos 24 graus, mas o final de semana, pelo menos, é de calor aqui em São Paulo. Essa é a previsão que os termômetros subam ainda mais. Combinado? 6 horas e 55 minutinhos. Espero que a sua sexta-feira seja maravilhosa, com sol, com chuva. É o meu desejo.